Bom dia, pessoal. A gente vai para a nossa aula de manejo sanitário de equinos, a parte 2, né? No primeiro momento, nós falamos sobre as principais doenças, as vacinas que acometem os equinos. Agora, a gente vai falar sobre o controle de endo e ectoparasitas, tá? Gente, os equinos, eles são parasitados por muito mais espécies de eumito do que os bovinos, tá? Infelizmente, eles são um pouco mais sensíveis a vermes e parasitas, tá? Esses vermes e parasitas nos equinos, eles podem até levar à morte, tá? Ou tumores e uma anemia muito acentuada, tá? Essas cólicas também, que é um dos sintomas em cavalo, é muito forte, né? A cólica nos equinos é uma dor muito forte, desconfortável, o que vai abranger em consequência na vida produtiva e reprodutiva do animal, tá? O ciclo evolutivo em média dos vermes é bastante longo para os equinos, então atinge até 12 meses, né? Um ano aí lutando contra os endoparasitas, então dificulta bastante o tratamento, a quebra desse ciclo, ok? Os principais vermes em equinos são os eumitoses, né, vermes redondos, as cestodas, né, vermes chatos, e os gasterofiloses, são as miases, tá? Quais são os aspectos a serem considerados, então? A susceptibilidade de animais jovens e adultos para desenvolver a endoparasitose, tá? Esses parasitas. A estacionalidade da produção, né? Se é época de chuva, se é época de seca, porque está totalmente relacionado ao ciclo de vida desses vermes, tá? A especialidade do princípio ativo, do fármaco que eu vou estar utilizando no tratamento, porque o ciclo é muito longo, né? Desenvolvimento dessas endoparasitoses, então, assim, eu tenho um ciclo de 12 meses, né? Então, às vezes, o fármaco, eu preciso trocar o princípio ativo, tá? É o desenvolvimento de resistência, o que eu falei, o parasita ele começa a desenvolver resistência ao princípio ativo utilizado. A alternância, então, desse princípio ativo, eu posso ir trabalhando com dois princípios ativos, né, nesses 12 meses. Pesquisa de preços desses princípios ativos, que se torna o tratamento caro pelo período longo de tempo, tá? E quando eu aplicar, então, esse fármaco, tá? Então, aqui um resuminho para vocês sobre endoparasitas, tá? As infecções mais severas causadas por vermes no cavalo ocorrem, então, em relação à estacionalidade, aqui no período seco e não no período chuvoso, mas pelo ciclo mesmo desses vermes, tá? O esquema de controle que é recomendado, então, nesse período em áreas tropicais e subtropicais é o sistema de 6 tratamentos por ano, tá? Em cada 2 meses para todos os equinos da propriedade, incluindo as éguas prenhas, né? Os estábulos, os currais, onde esses cavalos vivem, precisa-se ter uma profilaxia de desinfecção adequada. Então, eu preciso fazer a limpeza diariamente, deixando esses locais limpos, né, adequados, porque geralmente a gente vai jogar feno para o animal, onde ele fica no chão, né? Ele acaba recolhendo esse feno para comer. Se tiver fezes infectado, ossos ali infectados nessa alimentação, no chão, o animal vai acabar consumindo essa alimentação infectada e vai se infectar e concluir o ciclo novamente, ok? Em animais, gente, aqui um exemplo, tá, de contaminação pelo endoparasita, tá? Em animais que não são vermifugados há muito tempo, deve utilizar primeiramente uma dose menor, tá? Adaptando o animal até a dose restante completar 20 dias, tá? Para que o parasita evite de destruir, tá? Ali o intestino, causando cólicas, né? E verminóticas.
Em relação aos vermífugos, os fármacos de princípio ativo mais utilizados são benzoimidazóis, né? Os benzenos, o mebendazol, o triabenzazol, todos com final dazol, gente. Aí eles têm os vários princípios ativos. O nome deles às vezes é difícil pronunciar, mas você vai agregar valor, né? Vai lembrar ali, porque são todos de princípio ativo com final dazol, tá? Eu posso estar utilizando também as piperazinas, tá? Os carbomatos, a ivermectina, que também a gente utiliza muito em bovinos, tá? A aplicação varia de acordo com o peso, idade, a produção, período de gestação das éguas, tá? O controle dos ectoparasitas, endo na parte interna do animal, ecto na parte externa do animal, tá? Então, nós vamos ter as miases, os carrapatos, as sarnas e os piolhos. Os aspectos a serem considerados em relação aos ectoparasitas. Eu preciso considerar o ciclo vital deles, né? O princípio ativo, o meu fármaco que eu vou estar utilizando, se esse animal vai desenvolver essa resistência ao meu princípio ativo ou não, e a rotação de pastagem, que é onde ele vai se contaminar e completar o ciclo. As miases, então, tá, pessoal? Elas vão se transmitida pela mosca, né? Elas vão transformar em larvas, tá? Que desenvolve no estômago e duodeno dos equinos, podendo causar oftalmiase no homem, tá? Então até passa para o homem também. Ela é dividida em 3 famílias, tá? Do gênero Gasteropiliane, representada pelo gênero Gasteropilus, dessa mosca, tá? As espécies mais importantes, então, no Brasil é a G. nasalis, ok? A miase, a ovoposição é feita em voos rápidos e os ovos aderem ao pelo. Aí começa a contaminação e o ciclo, tá? A eclosão para a larva ocorre num período de 7 a 10 dias, tá? Para ela penetrar na mucosa bucal, onde fica migrando de 2 a 6 semanas, dependendo da espécie, tá? Então, são deglutidas, vão para o estômago e se desenvolvem no duodeno. Então, elas entram pela cavidade bucal, tá? Elas se instalam ali nessa mucosa bucal, elas vão se alimentar, se desenvolver, até que elas descem pelo esôfago, tá? E elas vão se localizar no estômago e duodeno desse animal. Elas são eliminadas na fezes, tá? E no solo, a pulpa do adulto. Aqui é um exemplo, né, do desenvolvimento dessas miases no duodeno e no estômago do animal. Quais são os danos dessas miases, né? Então, inflamação da cavidade bucal, onde elas entram e começam um ciclo, né? Pode ocorrer até perfuração do epitélio do estômago por elas, tá? E do intestino também. Então, a fixação provoca inflamação na mucosa, provoca úlceras, né? No aparelho digestório. O animal, ele sofre cólica. Então, ali se desenvolve centenas de larvas, tá? Encontradas num único animal, como a professora mostrou na foto. Qual é o controle dessa miase? Então, depende da criação e do manejo, né? Então, eu tenho que cortar o pelo, né, da ganacha no verão, para mim não estar disponibilizando, né, formação, que a miase, ela se fixa ali no pelo, né? É, tratamento com a vermectina via oral, né? Um dos principais princípios ativos para o tratamento dessa parasitose. Os carrapatos, né, que existem também nos bovinos, né? O ciclo do carrapato a gente já conhece, então ele fica no pasto ali, né? Esperando para que passe o animal passa, ele sobe no animal, começa a se alimentar do sangue desse animal, né? Até que a fêmea fique regurgitada, né? Cheia de sangue, ela se desgruda do animal, ela fica no solo, ela faz
ovos eles estouram, né? E esses ovos eles vão subir no pasto de novo, esperando o animal, tá? Eles vão subir, eles vão ter a fase de incubação de larvas, desenvolvimento, eles vão ficar esperando o animal passar, o hospedeiro, que no caso é o animal, né? E vai subir no animal de novo para fazer todo o ciclo de vida deles de novo. Como ruminante, gente, o equino, ele vai ser o carrapato, ele pode transmitir a babese equina, tá? Que ela vai estar ali, quem tem um monte de carrapatos, animais, eles podem desenvolver, então, a tristeza parasitária, tá? Que ela vai acometer os equinos. Então, é pelos esses dois protozoários, a Babesia equina e a Babesia cabale, tá? E elas atacam o sistema respiratório, e intestinal do animal. Então, aqui é o ciclo de vida representando dos carrapatos, tá? Em relação aos ovos, as larvas eclodindo, a fêmea, né? E depois faz todo o ciclo novamente. Então, qual que é o controle? É o controle químico, tá? Então, vou aplicar carrapaticida, formamidinas, piretroides, avermectinas, vou fazer pulverações nesse animal, então banhos nesse animal. Vou fazer o manejo de pastagem, a rotação de pastagem, para mim não deixar um monte de animais no mesmo pasto, né? Esses animais vão defecar no mesmo lugar e vão acabar se contaminando novamente, ok? Pessoal, dúvidas? Obrigada e até a próxima aula.